Diretamente do Corre Paulistano mais uma vez. Estamos aqui, hoje sim, no Corre. E para falar de Libertadores, para falar de Corinthians, para falar de Santa Fé 1, quarta rodada. Santa Fé 1, Corinthians, tá torto, hein? Corinthians 1. Vamos pro final primeiro. Inevitável o fim desse jogo não lembrar de Ralf 2012 contra o Táchira na Venezuela, estreia da Libertadores de 2012. O final dessa Libertadores, acho que vocês estão carecas de saber, né? Corinthians arranca um empate heróico no final com o gol de Gustavo Henrique. Jogo chato, hein? Jogo chatinho. Pô, o ar-condicionado tá ligado, talvez esteja atrapalhando o áudio. Vou baixar um pouco esse ar. Jogo chato. Tem aquela altitude. Alguns jogadores do Corinthians, eu acho que é bem importante frisar o primeiro tempo, assim, e me surpreendeu muito esses jogadores que eu vou falar agora, mais altitude, o Diniz ter demorado tanto para tirar. Eu particularmente não aguento mais o André titular do Corinthians. Não sei vocês, eles concordam comigo. O André não tem condições mais de ser titular do Corinthians. Ele vem provando isso jogo após jogo, minuto após minuto. Tentativa de passe após tentativa de passe. Qualquer ação que ele tenha no jogo, ele prova isso. Não tô falando só por conta da expulsão e tal. Eu tô falando no modo geral. Futebol mesmo, né? Futebol que está faltando há alguns jogos já pro André. Então assim, não justifica ele ser titular desse time. O Corinthians faz o primeiro tempo ali, onde começa meio que dominando o jogo, meio que... parecia, inclusive, que o time dos caras não teria força para reagir e praticamente dar adeus à Libertadores mesmo, com uma derrota em casa. Mas acho que esses erros, uma falta às vezes ali de o ímpeto a mais de alguns jogadores, o Bidon não estava bem, o Gá errando muito. Quando o Gá e o Bidon estão errando muito, cara, é muito difícil de conseguir alguma coisa, de vir um resultado. Vem o segundo tempo e as coisas ficam um pouco piores ali, assim, os caras começam a gostar do jogo. Tanto que fazem um gol besta, assim, dava pra ter evitado aquilo, né? Gabriel Paulista não consegue cortar, o atacante deles lá sai cara a cara e faz o gol. Deu uma assustada, mas eu pensei comigo, as mudanças que estavam sendo feitas ao decorrer da partida e que tava na cara ali que ele ia ter que mexer, me dava uma esperança de, pô, a gente não vai perder esse primeiro jogo da Libertadores. A gente vai conseguir buscar esse empate, nem que seja no final. Isso ficou muito claro pra mim. Eu tava muito confiante nisso, apesar de sempre ser, né? Entra Pedro Raul, entra Dieguinho. E precisamos falar de Dieguinho. O Dieguinho entra muito bem no jogo de novo, né? Tô dizendo o que ele fez contra o Mirassol em outras partidas também. Entra o Caio César já um pouco ainda tem perdido ali, tentando algumas ações ofensivas. O Dieguinho já conseguindo fazer acontecer. Aí o Bidu, o Mateuzinho, você percebe que na hora que entra esses dois jogadores para jogar junto com ele, o Mateuzinho começa a ter com quem jogar mesmo, e as coisas começam a acontecer. Ficou escura a tela aqui, não entendi porquê, mas enfim. E aí, meus amigos, 1 minuto para acabar o jogo, o comentarista ainda fala, o Ricardinho, Corinthians, né? Tudo pode acontecer. Dá. E no último cruzamento, a última tentativa ali de ataque do Corinthians, Gustavo Henrique, o nosso centroavante. Gol do Coringão no último minuto, velho. No último lance, nos últimos 2 minutos, enfim. A gente consegue empatar e na hora o meu coração, minhas lembranças já explodem e pá! 2012, Deportivo Táchira. Ralf, último lance. Tem gente que vai achar isso baboseira, tem gente que já é mais ali, né, porra, supersticioso também. Mas animal, assim, aí, porra, trocando mensagem com a rapaziada, todo mundo, falando com meu pai, falando com os amigos, e todo mundo numa alegria só, tipo, porra, que alívio, mano, que alívio. Somos a melhor campanha da Libertadores, não perdemos a primeira colocação. E agora faltam 2 jogos aí pra fase de grupos. E ao qual eu acho que assim, dá pra gente se classificar bem assim e manter essa primeira colocação. O time do Santa Fé ficou nervosinho, ficaram putinhos ali por causa de nada. Tem aquele empurra-empurra, aquela confusão. Mas assim, ó, tchau Santa Fé.
Tenta disputar aí, ver se vai pra Sul-Americana. Santa Fé, que vale lembrar, uma curiosidade, o chefe Gastão, inclusive, me lembrou ontem, disputou 2 finais de Libertadores com o feminino do Corinthians, quais fomos campeões, as brabas. Então Santa Fé aí, pelo menos no feminino, faz bonito, né? Agora os caras ontem ali poucas, né, meus irmãos? Poucas. Vencemos. Empatamos com gostinho de vitória. Tô acostumado a falar vencemos a Libertadores, mas empatamos, ótimo resultado. Meus irmãos, só faltam 9. Pode rir, mas não desacredita não. E vai Corinthians.